Voltamos! Estamos de volta. Sempre melhor, gente. Olha, eu quero saber, Renato do céu. Muitas mulheres têm medo de dirigir, né? E aí elas procuram uma ajuda, enfim. Mas será que só as mulheres realmente têm esse problema de medo de dirigir? Eu tô meio nas minhas dúvidas, porque dizem as línguas que Lá vem. mulheres, né? Mulheres constantes, como é que é? Mulher no volante. Mulheres no volante, perigo constante. É verdade isso, doutora Rosana? Jamais. Boa tarde. Tudo bom, Rosana? Boa tarde, Renato. Obrigada, Bárbara. Obrigada pela participação. Aliás, pelo convite, né? Eu quero já começar nessa frase terrível. Na verdade, não, né? Mulher, ela é muito mais segura quando ela está no volante, quando ela sabe. Ela é muito mais prudente, ela é menos impulsiva, ela se previne muito mais. Então, assim, mulher no volante, não é perigo constante. Pelo contrário, né? Inclusive, por isso que eu estou aqui, me formei instrutora já para habilitar quanto mais mulheres no trânsito, acredito eu, com a experiência que eu tenho, mais segurança no trânsito, menos acidentes, justamente por isso, por elas serem mais seguras, mais previsíveis. Cautelosas, né? A gente tem essa justamente. cautela. Eu tenho A medo gente de mulheres vai no trânsito, devagar. sabia? Vou te levar para dar uma voltinha comigo, viu, Renato? Ai, Bárbara. Vai ser aventura. Você vai gostar, confia. E perguntar, o que te fez você hoje se tornar uma instrutora? Pois bem, eu tive uma experiência, né, há uns anos atrás, uns aninhos atrás, questão de 6, 7 anos, quando eu trabalhava, eu era vendedora externa de varejo, sempre trabalhei com a parte de vender produtos, né, em comércios, então eu tive uma pessoa que me incentivou a treinar as 3 filhas dela que tinham dificuldade para dirigir. Uau! As 3 formadas, né, habilitadas há anos. Aí eu falei, mas Dona Thelma, o nome dela. Aí eu falei assim, Dona Thelma, mas como assim? Não... Ela, mas você dirige tão bem, por que você... Só falar para as minhas filhas o que você sabe. Aí eu falei, tá bom. Aí eu falei com as meninas, dei aulas para as meninas, assim, passei o que eu sabia. Mas quem disse que nessa época eu me formei? Me formei nada. Depois de uns 6 anos depois, que eu saí da empresa, que eu decidi trabalhar por conta para ajudar as mulheres que são habilitadas e têm medo de dirigir. Tanto que eu nunca me vinculei à autoescola, eu sempre trabalhei, desde formada, há 3 anos atrás, né, para ajudar as mulheres que são habilitadas. Eu pensei que essa dificuldade ia ser uma dificuldade unicamente um emocional aqui, outra coisa ali. Foi onde eu me deparei na dificuldade técnica de tudo. De não saber usar uma embreagem, não saber fazer uma curva correta, fazer uma curva errada, não saber virar um volante certo. Você acha que então é muito mais a questão técnica do que a questão emocional que pega na hora que a mulher se depara, ou o homem também, porque também existem homens que têm medo de dirigir. Claro, é uma minoria, tem aí uma porcentagem muito menor, mas você acha que não é então só a parte emocional? Influencia muito, só que a parte técnica, ela vem de um déficit de ensino, infelizmente. Falta muita informação hoje no processo de habilitação. Então, as pessoas que são formadas, né, que conseguem a CNH, conseguem ali o tempo, né, a forma qual eles instruem atualmente, falta muita informação voltada para o trânsito em si. É voltada mais para a prova, né? A prova, para você se habilitar ali. A prática ali, né? Não, a prova mesmo, a prova do Detran, que é aquela que vai passar o aluno. Não aquela prática, mas que vai passar o aluno. Sim. Por exemplo, assim, ó, você vai fazer as aulas práticas, mas essas aulas serão voltadas para você fazer, né, um percurso ali da prova, onde você vai fazer poucas coisas, não vai desenvolver marcha, você não aprende quase nada da parte prática. Né? Então, no trânsito, você pega uma subida, você pega... Vai subir no shopping, aquele caracolzinho assim que tem agora, aquele shopping, a subida ali é o terror, né? Meu Deus do céu. Então, assim, como falta muita informação e que eu me deparei com essas pessoas que precisam dessas informações, o que eu fiz? Eu comecei a treinar os alunos que são habilitados no carro deles.
Eu não treino em carro de comando duplo, porque, como eu disse, né, eu sou cadastrada no Detran, porém, eu nunca me vinculei à autoescola. Depois de formada, comecei a dar aula para o aluno no carro do aluno. E ali eu comecei a perceber que, apesar de habilitadas, são pessoas que não sabem o mínimo do mínimo. Assim, então, quando saem no trânsito, se deparam em situações que, por não ter tido a informação, quando busca a informação Mas isso é sério na que você está falando, porque, Rosana, Muito sério. quando eu fiz a autoescola, Renata também, a minha instrutora não deixava eu colocar a terceira marcha, era só a primeira, segunda. Quando eu saí, que eu terminei a autoescola, eu não sabia dirigir. Eu aprendi a dirigir na raça, pegando o carro e indo e chorando. Eu ficava num estado de nervo na hora que eu saía. Você não tem uma noção, Rosana do céu. Eu tenho. Menina do céu, olha, escorria assim, o suor ficava assim. Ele é 40 km por hora, né? E aí também 40 km por hora. Então, como é que. Você não E aprende onde a eu te dirigir? digo, não tem como, claro, eles levarem os alunos que estão aprendendo para o trânsito, porque muitos realmente têm É perigoso. uma dificuldade um pouco maior, às vezes é uma limitação na coordenação motora, precisa treinar um pouco mais, fazer mais aulas, mas o contexto maior não é nem esse. É que a pessoa, né, ela não tem informação de como posicionar uma mão no câmbio, ela não tem informação da amplitude certa de virar um volante, como que ela vira um volante, como que ela faz, como que ela volta. É tanto E a que você baliza, vê. então? Socorro! É complicado, Bárbara. Se eu Então, disser, assim, são se eu disser que eu informações tenho dificuldade relevantes. hoje até para estação... Você tem amigo da baliza? Até hoje. É? Ah, estacionar. Eu sou boa na baliza. Eu sou boa na baliza. Eu tenho. Tá vendo só? Não, mas Um exemplo. depois de muitos anos também que eu dei uma treinada, tá, gente? Não, eu tenho dificuldade. Eu tenho. Eu confesso que eu tenho dificuldade. Olha, Bárbara, Renata, é onde eu digo. Se essas informações da baliza, as informações das técnicas fossem passadas, detalhadas dentro do processo prático, antes de levar o aluno para o carro para treinar, passado de uma forma teórica, para ele entender o que ele vai fazer no carro, Sim. essa dificuldade que você levou anos para aprender, você aprende facilmente. Eu ensino a baliza para uma aluna que Quantas está... aulas que eu preciso, Rosana, para perder o medo, aprender a baliza certinho? Principalmente como? a baliza, se a pessoa tiver dificuldade só na baliza, é questão de 5 minutos você aprende. É uma questão de... porque a 5 minutos baliza que eu é demorei passo a passo, 3 gente. anos. Eu vou ligar hoje lá para aquela minha instrutora, vou ter uma conversa séria com ela. Dá uma bronca nela. Não, brincadeira. Dá uma bronca Não nela. é? Ai, meu Deus. Mas então, Mas 5 assim, minutos. 5 minutos. É claro, cada aluno tem, né, o seu tempo, mas precisa ser passada essas informações. Vou dar um exemplo aqui. Tá. Vocês já viram, quando vão fazer uma curva, né, algum carro bater, vai virar, passou à frente do carro, bate a lateral do carro na parede, coisa do tipo, que é a traseira? Sim, Por muito, que né? isso acontece? E por uma única informação que poderia ter sido passada, as pessoas que não têm, batem por quê? Porque não é falado, por exemplo, dos eixos do carro, que o eixo da frente é móvel e o de trás é fixo. Então, basicamente, o carro separado na metade. Tá. Primeiro passa metade do carro em qualquer coisa para depois virar. A pessoa, ela começou a entrar à frente, ela já quer virar. Então, obviamente, a traseira vai bater. Uma coisa simples, evitaria tantas batidas, por exemplo, na garagem da sua casa. Ou até de subir na guia na hora que vai Subir fazer na guia aquela nas curva. curvas, entendeu? Então, assim, Acontece. tudo isso é passado de forma teórica. Não sei se você está entendendo Sim, antes de você já colocar a pessoa no fogo, principalmente porque ela tem medo, você precisa desmistificar isso na cabeça dela. E ela só vai perder o medo se ela tiver segurança e se ela aprender primeiro, é isso? Exatamente, ela precisa ter o entendimento daquilo, porque o aprendizado, pessoal, nada mais é do que primeiro você vê, você ouve, logo entende, e só depois você pratica. E como que funciona o processo na autoescola? Você passa pela parte da legislação, que é o lado teórico. Quando precisa ir para as aulas práticas, você vai direto para a aula prática. Te colocam no carro para fazer, sem passar as informações antes. Você tem que ter conhecimento antes de como vai ser pisada na embreagem, como que se aciona um freio, como que se vira um volante, como que é o posicionamento correto ali. É antes. Entendeu? Logo entendeu isso, aí sim, o processo prático é o último.
Aí a pessoa ela vai para o carro sabendo o que ela vai fazer. E não colocada ali envolve o emocional. Jogar ela ali, envolve né? o emocional, que daí ela fala, meu Deus, eu vou fazer o que aqui? Que ela acha que o carro vai sair matando todo mundo, né? Ela não sabe, né? Ela fica ali sim, ela, no caso, a pessoa, tá? Não sabe o que eu devo fazer, porque querem que ela faça junto com a situação prática, mas na verdade primeiro explica, entende, tenha prova sobre isso, porque eu pego alunas que não sabem nem para que serve a embreagem. Por que a embreagem com mulher é gasto tanto? Porque elas pisam assim, Fica não sabem para que na pisa, embreagem gente. o tempo todo, né? Na descida Com pisa. medo, né? Com medo de soltar o pé da embreagem e o carro morrer. Gente, e as pessoas fazem um fantasma, um drama tão grande de tipo, ai, não posso deixar o carro morrer. Gente! Se morrer. Não é? Não, Você acontece qualquer um. acontece qualquer um, gente. A única certeza que a gente tem na vida é que a gente vai morrer. E o carro, então. O resto é consequência. O resto é consequência total, entendeu? E é onde eu digo, sabe, Bárbara, eu estou trabalhando muito para tentar inserir um novo método de ensino nas autoescolas, algo que realmente vai trazer vai trazer um outro esclarecimento sobre as aulas práticas. Porque você colocar uma pessoa num trânsito que não tem essas noções, que não tem essa compreensão, obviamente ela vai ficar traumatizada, ela não vai mais dirigir. E se ela for fazer... E o pior é que isso envolve tudo, até a vida dentro do relacionamento dela. Porque é uma briga com o marido, porque o marido pensa que ela é burra e não vai aprender. E por que ela não vai aprender? Por que ele pensa isso? E ela não consegue explicar isso para ele. Por quê? Ela acha que, como ele acha, aprendeu na autoescola, tem que saber. Mas o que ela aprendeu? Ela não sabe. Se colocar ali em uma situação e pergunta para uma pessoa habilitada, você que está em casa, que tem uma esposa habilitada ou tem alguém habilitado que não dirige, pergunta para essa pessoa, você aciona a embreagem por quê? Por que eu falo tanto da embreagem, que é o básico aqui? Pena que eu tenho pouco tempo, mas eu queria falar muito mais. Porque a embreagem é o que faz o carro entrar em movimento. Se a pessoa acionar ela de qualquer jeito, não sabe nem por que está pisando, como aluna, já peguei aluna traumatizada em descida. Não pegava descida nunca, não queria dirigir de jeito nenhum, porque ela tinha medo de descida. E por quê? Porque na descida... Isso que eu ia perguntar agora. Eu vou entrar nessa parte. Detalhe, por que as pessoas têm tanto medo da subida? Eu tenho demais até hoje. Exatamente, olha só que engraçado, é o mesmo ponto. A embreagem, por quê? Se ela aciona a embreagem, essa aluna, por exemplo, que tinha medo de descida, ela acionava a embreagem na descida, o carro desengrenado, porque para ele está desengrenado, ele embalava. Então, o carro embalava, ela não entendia porque o carro pegava a velocidade. Mas era ela pisando na embreagem. Aí vem a subida. Por que a pessoa tem tanto medo de subida? Porque quando ela chega na subida, ela não sabe que ela primeiro vai ter que ali achar o ponto, para depois ela simplesmente soltar o freio e acelerar e sair. Então, ela não entende o processo de saída do carro com a embreagem. Então, infelizmente, são detalhes que deveriam ser passados antes, se certificando que elas aprenderam antes, para depois colocar ela na prática para fazer. Se colocar na prática junto para fazer tudo ali, aí envolve emocional, envolve coordenação motora, que ela vai ter que treinar, que não é falado, que é o terceiro ponto que tem que ser avisado. Olha, você vai aprender teoricamente, depois você vai aprender a parte prática, depois você vai ter que treinar a sua coordenação. Então, assim, especifica, são vários pontos, né, Rosana? Olha, amei a tua participação, acho que foi super útil pra gente. Muita gente que está nos assistindo precisa saber que tem um caminho, você pode dirigir. Rosana, passa os seus contatos pra gente encerrar aqui o nosso programa. Então, é o seguinte, vamos lá, pessoal. Em qualquer rede social, TikTok, Kawaii, Instagram, YouTube, Rosana Souza, instrutora, você me encontra. Então, o telefone é 11 95540 1024 para os treinamentos presenciais somente na capital de São Paulo. Obrigada, Rosana. Volte sempre. Depois a gente vem falar mais sobre isso, que é um assunto muito legal, né?